Estamos indo a caminho de São Damião. Essa é a vista aérea, em cima. Nós estamos descendo para a capelinha de São Damião. Você consegue escutar o canto dos pássaros? Você consegue observar o toque da natureza? Esse é o exato lugar onde Francisco de Assis compôs o Cântico das Criaturas. Louvado sejas, irmão Sol, porque iluminas o dia. Louvado sejas, irmã Água, casta, bela, humilde. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas. Tu as fizestes tão bela. Louvado sejas, meu Senhor. Aí havia irmã Água. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Pés de oliveira são aos montes, também o trigo, a uva, mas os olivais são muito comuns aqui na região de Assis. Estão fazendo tratamento, a poda das oliveiras com máquinas de pressão. Eles fazem um corte, esse som é máquina de pressão. Estamos indo em direção à igreja de São Damião, onde o Senhor falou com Francisco naquela cruz. Você lembra, né? Conhecida como a cruz de São Damião, essa cruz bizantina, de um tamanho natural, essa cruz, o Senhor dela fala: Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Estou aqui com um ramo de oliveira na mão, que eu havia falado antes. Essa região é repleta de plantações de oliveiras. Francisco deve ter se encantado muito também com toda essa natureza. Lá na igrejinha a gente fala um pouco mais sobre essa conversa de Jesus com Francisco. Meus irmãos, você sabe que cruz é essa? É a cruz de São Damião. Isso mesmo, estou na capela de São Damião. As próprias mãos de Francisco tocaram nesses tijolos. Ele ergueu com as suas próprias mãos essa igreja. Quem me der uma pedra, terá uma recompensa. Quem me der duas, terá duas recompensas. Quem me der três, terá três recompensas. Francisco pedia: eu quero pedir por toda a obra Paz e Bem, diante do Cristo que disse: Francisco, reconstrói a minha casa que está em ruínas. Eu digo para toda a missão de paz: trabalhem, meus filhos, reconstruam as famílias que estão em ruínas. Paz e Bem, trabalhem na reconstrução da igreja de Deus, do povo. Trabalhemos, meus irmãos, para reconstruir a vida. Reconstrói a minha casa que está em ruínas. Santa Clara foi acolhida aqui nesse lugar. Ela viveu nesses jardins. São Damião foi o lugar que acolheu e que nasceu a Ordem das Clarissas. Vocês estão vendo agora o refeitório, onde Santa Clara fazia as suas refeições. O local permanece todo preservado.
Estamos subindo para os aposentos de Santa Clara. Essa é a janela, o local exato onde Santa Clara pega o ostensório e ergue na direção dos sarracenos que vinham para destruir, invadir Assis. Uma luz sai de suas mãos com tanta força que todos eles acabam fugindo. Meu irmão, nesse milagre, nós reconhecemos que a Eucaristia é a nossa defesa. Estamos entrando agora na cidade de Assis, a Assis antiga, em suas muralhas. Assis atualmente tem cerca de 2.000 habitantes. Conserva toda a arquitetura da época de Francisco de Assis. Vejam as casas, nada aqui mudou, nada. Talvez as sinalizações, obviamente, mas você vê essas fachadas, esses locais aqui, nas ruas estreitas, é ainda preservado conforme era, do mesmo jeito, na época de Francisco de Assis. Vejam só as grades, muitos afrescos aqui, falando sobre Francisco e Clara. Muito interessante. Estamos na cidade de Assis. Quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da luz tão radiante de Jesus, não resistiu. Vamos entrar na igreja, que é o exato lugar onde foi a casa de Francisco de Assis. Nós estamos dentro da igreja onde foi a casa de Francisco de Assis. Esse lugar da igreja era o comércio de seu pai, Pedro Bernardone. Nesse lugar aqui, onde nós vamos, foi o lugar onde Pedro Bernardone prendeu seu filho. Achando que ele estava louco, ele foi acorrentado nessa grade e quando o pai viajou, pai de São Francisco, Pedro Bernardone, que ele era comerciante, quando ele viaja, a mãe dele vem para tentar convencê-lo a mudar de vida, para tentar convencê-lo a voltar ao que ele era. Só que acontece o contrário. Francisco começa a convencer sua mãe da grande missão que ele tem. E aqui ela consegue desprendê-lo, soltá-lo. Essa grade que nós vamos... Desculpa. Essa grade aqui, que vocês podem observar, é o exato lugar onde Francisco de Assis foi aprisionado por seu pai. Nesse lugar nasce São Francisco. Conta a lenda que um senhor idoso passou pela cidade de Assis gritando: paz e bem, como diz aqui, pax et bonum, e gritando, e a mãe de São Francisco, Madonna Pica, ela
estava grávida, o seu pai tinha viajado. Quando chega esse velho aqui na cidade, a mãe dele estava em dores de parto há um bom tempo. Então, o velho avisou, essa criança só vai nascer se for num estábulo. E ao colocar a mãe de São Francisco aqui, ele nasceu. Para contar nessa história a semelhança de Francisco com Jesus Cristo. Apesar dele ser muito rico, nasceu aqui nesse lugar onde era um estábulo. E nós vamos conhecer agora o lugar que, segundo os relatos, foi o local onde nasceu Francisco de Assis. E a gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. São Francisco Picolino, vamos dizer assim, São Francisco pequeno, menino. Pessoal, nós estamos agora aqui aos fundos, você pode ver esse templo lindo, é a Basílica de São Francisco, onde está os restos mortais do nosso baluarte. Francisco de Assis teve seus restos mortais transferido para esse belíssimo templo aqui na parte alta da cidade de Assis. E Jesus Cristo no semblante do irmão, com os mais sofridos, mais amados, mais queridos, na sua mesa ele repartiu o pão. E a gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito